Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Que Fita é Essa? Uma parceria do CCJ, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, e Rádio Cantareira FM, uma realização do coletivo Sampa. E ao meu lado, a Amanda Pupim e o Leonardo Menezes. Hoje o nosso convidado é Flávio Seixas. Ele é psicoterapeuta, facilitador organizacional e de processos de mudança pelo programa Germinar, especialização em ciências sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui extensão em psicologia social pela USP e psicodrama pela SEDES e aprimoramento em liderança pela Lumo e Instituto Ecossocial. Experiência de mais de 10 anos na gestão de projetos sociais, investimento social, mentoria e desenvolvimento de grupos e lideranças. Já desenvolveu oficinas no Brasil, Argentina, Equador, Portugal e Moçambique, e com empresas como Camargo Correia, Santista Têxtil, entre outras. E ele vai falar hoje um pouquinho aqui no nosso podcast sobre saúde mental e principalmente nesse momento de pandemia. Flávio, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite em bater esse papo para esclarecer um pouco esse assunto com os nossos ouvintes. Muito obrigado, Galdino, pelo convite também. É muito bom ter a oportunidade de falar sobre saúde mental nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia. Quero agradecer também o Leonardo Menezes, agradeço também a Amanda e fico à disposição para responder a perguntas também sobre esse tema. Então, para começar, vamos com as damas diretamente da Zona Sul, Extremo Sul. Jardim, Ângela, fala Amanda. Sucesso! Olá, gente, é um prazer estar falando aqui com vocês. Flávio, muito obrigada, é um prazer estar falando com você também sobre esse assunto, que é um assunto tão relevante, principalmente nesse momento. A gente vai falar bastante do texto que você publicou, que foi um texto maravilhoso, que tem por título Os Impactos da Pandemia na Saúde Mental do Brasileiro. Foi publicado na revista eletrônica Plurale. Tem várias coisas muito interessantes para a gente falar. E, bom, eu queria falar de uma questão que eu tenho visto em redes sociais, sobre essa questão, que na verdade ela é uma questão ampla, mas que envolve muito a saúde mental, né? Sobre a romantização que está acontecendo nesse período, né? Então, por exemplo, eu vi muitos posts assim, nossa, esse é um momento para a gente pensar sobre, para a gente meditar, é um momento que o universo está colocando as coisas no lugar. Então, existem muitos relatos de pessoas, ao meu ver, né, romantizando, né, como se não fosse um período ruim, né, como se a gente não estivesse vivendo um caos. E aí eu não sei, você acha que isso tem, assim, um impacto sobre a saúde mental da galera, sobre as pessoas negligenciarem essa questão, minimizarem esse caos, né? Não sei também, Galdino e Léo, acho que é uma questão também para a gente, para o Flávio, mas para a gente pensar também, né? Minimizar como se não fosse um caos, como se vidas não tivessem se perdendo. Então, acho que é mais uma romantização desse período, não sei se falta empatia. Claro que a gente acaba comparando, né? Poxa, olha como que tá a minha vida, eu sou professora, tá um caos para eu dar aula, né? Então, minha saúde mental tá super afetada, porque aí envolve também uma questão de produtividade, eu não estou produzindo como eu deveria, enfim, acho que são várias coisas para a gente discutir, mas não sei, vocês acham que tá essa coisa da romantização, né, me incomoda um pouco, não sei o que vocês acham. Pulando aí, antes do Fábio começar, pulando diretamente para a Zona Leste, o Leonardo Menezes. Léo, seja muito bem-vindo aí e deu sua palavra aí. A Amanda citou o seu nome. Olá a todos. Olá a todos. Estamos aqui mais uma vez gravando mais um episódio do Que Fita é Essa? Eu agradeço o Flávio por aceitar o nosso convite, né, por estar aqui falando desse tema tão importante nesse momento, né, que é a saúde mental,
principalmente do brasileiro, nesse período de pandemia, né? Bom, não tenho muito o que falar nesse momento, eu queria, primeiro que ele... Tenho perguntas a fazer ao longo do programa aí, né? Eu queria depois que, se você pudesse falar, né? A Amanda comentou do artigo que você escreveu, né? Que você publicou na revista, e queria que você falasse, né? Em cima até um pouco do seu artigo, né? Sobre os dados da saúde mental do brasileiro, né? Tanto antes de todo esse acontecimento, né? Da pandemia e tudo mais, né? E o que você vê, como você vê que está impactando, né, essa pandemia, né, atual, né, principalmente com relação à ansiedade, depressão, né, e se você vê como que esse aumento, como que vai impactar, o que vai trazer, né, o que vai impactar essa pandemia na saúde mental aí, nossa. Ótimo, vamos lá então. Bom, monte de coisa, né? Eu tomei nota aqui, mas são perguntas extremamente mas qualquer coisa a gente vai repetindo. E estão super conectadas aí com o artigo que eu escrevi essa semana na revista eletrônica Plurale. É interessante notar que o tema saúde mental, emocional, ele fica um pouco de lado, assim, no dia a dia da população. Então, é interessante notar que no pré-pandemia, né, ou seja, antes do período de pandemia, a gente já vinha aí liderando os dados aí de depressão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, são cerca de 12 milhões de brasileiros, ou 5,8% da população que sofrem com a doença, né? A média global é de 4,4%, então você vê que é superior, a gente lidera aí o índice de pessoas com a doença. Também, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente já vivia no pré-pandemia uma crise de ansiedade, assim, a população brasileira, Sim. de fato, já vinha passando por momentos de dificuldade econômica e social aí, que levavam a momentos de ansiedade, né? São cerca de 18,6 milhões de brasileiros, isso representa 9,3% da população. E quando a gente olha para os dados de estresse pré-pandemia também, a gente tem pesquisas apontando que 32% dos trabalhadores brasileiros sofrem, né, os efeitos de estresse associado ao trabalho. A gente vive numa sociedade onde a centralidade da vida acaba sendo o trabalho, né? E num país, né, que também lidera os rankings de desigualdade, a gente é aí o 7º país mais desigual do mundo, de acordo com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então você começa a perceber que nesse pré-pandemia a gente já estava passando por um período complicado, assim, as pessoas já estavam sentindo efeitos na saúde mental. Então, uma das verdades aí inconvenientes que essa realidade nos coloca, quando a gente olha para esses índices, é que a realidade econômica e social do Brasil tem produzido sofrimento psíquico no brasileiro, né? E então, quando a gente agora vai olhar para os dados do pós-pandemia, né, a gente começa a perceber, por exemplo, aqui com a pesquisa que a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez essa semana, que praticamente aí dobraram, mais que dobraram no Brasil os casos de estresse e ansiedade, né? Enquanto os índices de depressão eles tiveram um aumento aí de 90%. Então, de fato, o período tem trazido prejuízos aí para a saúde mental do brasileiro. E a gente sabe que uma coisa é o período de pandemia em países que, apesar de também não estarem preparados para isso, possuem políticas públicas de investimento em ciência, em tecnologia, que permitem uma resposta mais ágil, né? Enquanto que no Brasil a gente está passando por um processo contrário, né, de desinvestimento nas políticas públicas e o aumento ainda da desigualdade.
Então, por isso que esses índices são muito maiores no Brasil. Ô, Flávio, só em cima do que você está falando, esses dados, por exemplo, como que é feita a contabilização? Será que é essa palavra? Mas como que é feita a contagem, sabe? Tipo, dos dados, assim, né? Porque provavelmente muitas pessoas devem sofrer disso e nem ser contabilizados, né? Muitas pessoas devem ter depressão, devem ter ansiedade, mas não sei o quanto que isso é contabilizado ou não, né? Uhum, Você tá. consegue ter alguma informação com relação a isso, assim, tipo? Tá. Uma informação importante aí relacionada a isso que você traz, Léo, é que nem todos os sintomas que naturalmente seriam associados à depressão ou à ansiedade ou ao estresse, de fato podem ser enquadrados como doença nesse período, tá? A gente está passando por um período, por um contexto. Então, muitos sinais, por exemplo, como dificuldade de dormir, uma agitação maior, dificuldade de respiração, que muitas vezes no respirar, pode ser associada também a um sintoma aí do coronavírus, também pode ser uma questão relacionada à ansiedade, mas no momento, quando isso passar, aquela pessoa já não vai sentir isso, né? Se manter sentindo é bom procurar ajuda, mesmo agora seria bom procurar ajuda, mas é interessante entender que o contexto social, a situação atual interfere diretamente no que a gente sente, né? A nossa vida emocional. Agora, sobre os dados, né? Esse que você pergunta, então essa pesquisa recente que saiu, então foi realizada uma pesquisa entre os dias 20 de março e 20 de abril, 1.460 pessoas foram entrevistadas, né? Foi um questionário online com mais ou menos 200 perguntas, e aí o que isso traz, né? Que o percentual de pessoas que relatam sintomas de estresse agudo, né, nos primeiros momentos de pandemia, tinha sido 6,9%, e depois isso aumentou. A segunda coleta já subiu para 9,7%. No caso da depressão, 4,2% no início da pandemia, e agora, aí, dados de abril, já 8%. Né, enquanto a ansiedade pulou de 8,7% para 14,9%. Então, essa é uma pesquisa recente que saiu, trazendo já, né, também informações sobre essa coleta. Sim. Interessante. Complicado isso, né? Eu acho que eu tô nesse meio aí, cara. Faço parte dessa porcentagem aí. Certo. Uma coisa que a Amanda trouxe, que é a romantização, né, desse processo, e eu acho que a multiplicidade de respostas possíveis para uma situação de epidemia, pandemia, a gente vai avaliando aí como que isso vai se dando, mas existe uma dimensão que a gente chama de dimensão real da pandemia, né? Ou seja, tem um vírus, pessoas estão morrendo. No Brasil, a realidade tem se mostrado pior, de fato, despreparo, relaxamento do processo aí do período de quarentena. Então, existe uma preocupação que é da dimensão do real. O que eu vou fazer? Né? Eu vou me cuidar. Né? Qual é o primeiro autocuidado que eu tenho que ter? Né? Ouvir as autoridades sanitárias, né? Então, usar máscara, as referências sanitárias, né? Passar álcool em gel quando sair, respeitar a quarentena, sair só quando necessário, não ter contato com pessoas de grupo de risco. Se eu sou do grupo de risco, aí eu redobro os cuidados. Então, existe uma resposta que é muito da dimensão do real, né? Porém, a gente sabe que nada é somente na nossa vida acontece nessa dimensão do real. A nossa vida, ela também tem uma dimensão que a gente chama de subjetiva ou dimensão simbólica, né? Ou seja, no momento de incerteza, quando a gente tem que lidar com incerteza, a resposta básica e muitas vezes neurótica que qualquer um de nós pode apresentar é, de repente, negar.
né? É uma resposta negacionista. Não, isso é uma conspiração, não existe vírus nenhum, isso é para abalar a economia do país, eu não vou tomar os cuidados necessários comigo, com a minha família. Então, é uma resposta de negação ao momento, né? Então, essa é uma resposta básica. Outra resposta básica que a gente começa a notar é a resposta ocupacionista, né? Ou seja, eu preciso ocupar o meu tempo o máximo possível com qualquer tipo de trabalho, com qualquer tipo de live, chego à exaustão virtual, né? A gente sabe também, existem pesquisas que já mostram que as reuniões virtuais nos tensionam mais, consomem mais energia emocional para que a gente possa lidar com isso. Então, a resposta ocupacionista também acaba levando, às vezes, a exaustão, né? E sabendo que a gente tem aí uma realidade onde as famílias estão passando muito mais tempo juntas, então também é interessante olhar para como estão se dando essas relações afetivas nesse momento, né? Nossa, sim. E para Nossa, você que nos muito. ouve, esse é o podcast Que Fita é Essa, que você pode ouvir a qualquer momento no seu agregador de podcast de preferência e também no site da Rádio Cantareira, cantareira.org, você ouve esse podcast. E hoje o nosso entrevistado é o Flávio Seixas, psicoterapeuta e facilitador organizacional, entre outras tarefas que o Flávio desenvolve. E conosco, conversando aqui, a Amanda Pupim e o Leonardo Menezes. Eu acho que eu cortei o Leonardo aí. Leonardo, prossiga com a sua fala. Não, é que ele estava falando, o Flávio estava falando agora, né, de algumas fugas, né, eu imagino que sejam fugas, né, assim, nesse momento, né. Aí na minha dúvida, em relação a isso que você estava falando, é se isso é uma fuga para não sentir os sintomas, por exemplo, de ansiedade ou depressão, ou tipo é uma fuga da realidade que promove e intensifica essas doenças mentais, ou trazem esses tipos de sintomas, entendeu? Eu fiquei na dúvida. Tá. Bom, esse é um tipo de resposta, né, quando eu nego a realidade, ou quando eu busco me ocupar pensando que o trabalho seria uma espécie de panaceia que daria conta de todos os problemas. Isso vai levar ao aumento da angústia, da exaustão, do sofrimento psíquico. São respostas que levam a isso. E aqui não estou defendendo também o oposto disso, e é importante ter claro, que seria o marasmo, né? Que seria, não vou mais seguir com os meus planos, é óbvio que eu preciso reorganizar esses planos, mas não vou mais seguir porque já não existe vida depois da pandemia, né? Ou seja, o que era ideal, né? Os projetos que eu havia iniciado e não continuaram, então tudo que não foi adiante pode gerar inicialmente um impacto, né? E aí de repente eu fico nesse marasmo, fico nesse tempo da planície, né? O tempo da planície ele é perigoso, né? Então é importante que também a gente aprenda aí a reconstituir o cotidiano, já que o risco aí com o isolamento social é que a gente já não tenha mais as surpresas, imprevistos, contatos, alterações afetivas do dia a dia, um café com um colega de trabalho, ou um plano de final de semana de encontrar a família, o grupo, ou seja, as aberturas para serem afetadas, elas podem diminuir, né? Então, é importante, sim, preencher o tempo para que ele não fique sempre nesse marasmo, nessa planície, né? Eu posso trazer atividades, mas com equilíbrio, né? A gente tem notado aí que pessoas de home office têm trabalhado muito mais, ainda dando conta dos filhos que estão em casa, escolas mandando lições de casa online, e aí essa acaba se tornando mais uma ocupação, né? O pai também se torna aí, a mãe se torna professora da criança nesse momento,
Então, são questões para lidar, mas é importante encontrar esse equilíbrio, né? E é muito interessante isso que o Flávio falou, porque tudo isso, essa questão de negacionismo, essa questão do preenchimento do tempo, essa questão de fuga, eu acho que são respostas a uma situação que a gente realmente não sabe lidar, né? Então, eu acho que tudo isso acontece porque esse tempo é novo para a gente, e aí a gente não sabe como lidar, né? Ou não quer lidar, né? Então aí vai ter a questão da negação, vai ter a questão de romantizar, vai ter a questão de buscar ocupação, ou aquela questão extrema de realmente achar que não tem mais jeito, enfim, tudo isso porque esse é um tempo novo, eu imagino, né? Que é um tempo novo e a gente realmente não sabe lidar. Acho que essa é uma questão, assim. Uma outra questão, a romantização que a Amanda está falando, eu vi a Amanda falar por um lado, não sei se tem uma romantização, Flávio, também por uma questão religiosa, né? Olha, isso é um castigo de Deus, isso é Deus limpando o mundo, isso é fim dos tempos e tal. Também tem aliás, tem questões religiosas ligadas a isso, e não só religiosas, ideológicas, né? Nesse momento, que influenciam no comportamento e na saúde mental das pessoas, né? Exato. Existe já em curso uma situação, muitos têm chamado de necropolítica, né, ou política aí, que ela é voltada aí para a morte da população, para o abandono da população, e a gente começa, né, falando sobre isso, falando sobre o quanto que o Brasil já era um país desigual e o quanto que o Covid tem ressaltado isso, né? E essas respostas políticas, ideológicas, religiosas, são respostas dessa dimensão que é subjetiva, não estão olhando para o real, estão olhando para o subjetivo, né? E claramente cada um de nós tem a resposta básica subjetiva, mas muitas vezes esse tipo de resposta faz com que os cuidados necessários não sejam tomados, né? E aí, de repente, isso tem mais a ver com certas crenças coletivas de desejo por punição, né? Desejo ser punido, preciso de limite, e uma busca disso, né, num discurso religioso ou político. Então é algo aí que fortalece esse processo necropolítico em curso. Nossa, cara, você falou um negócio agora fundamental, assim, eu achei fantástico isso que você falou do desejo de ser punido, assim, né, esse desejo de punição, desejo de, como que é que você falou? O desejo de ter regras, não entendi. Qual que era? Você falou De ter limites. dois, né? De ter limites, né? Ou uma necessidade de ter, né? Assim, tipo, parece que tem algumas pessoas que você precisa vir um limite externo para que a pessoa ela não ela se adeque a algumas questões, assim, né? Ela precisa ter um limite que seja externo para ela se adequar e perceber a importância, né, de se cuidar nesse período, ou de sair de casa com máscara, ou ficar em casa, né? Isso como que você vê isso, né? E a psicologia pode tratar dessa questão, assim? Isso é uma questão, assim, a dificuldade de lidar com o próprio desejo, no fundo é isso, né? Então, quando eu olho e falo, mas a sociedade é muito promíscua, mas as pessoas não oram mais, ou a questão do homossexualismo, começa a ver, assim, um olhar para o social, para o que está ao redor, ou seja, existem pessoas que estão manifestando desejo, e aí, no caso, algumas pessoas podem ter dificuldade em olhar, não conseguir manifestar o próprio desejo e olhar esse desejo sendo realizado ao redor, né? E uma forte identificação com um discurso social de limite, de que certas coisas não podem ser feitas, de que é necessário frequentar um determinado espaço para que você seja, então, o escolhido. Então, vai muito nesse sentido, né? Bacana. Flávio,
Ficou evidente aí na tua fala, falando sobre saúde mental, que a desigualdade social, os problemas sociais, são fatores que agravam e que são causas de problemas de ansiedade e de saúde mental. Nessa pandemia, ficou ainda mais evidente que essa desigualdade, por exemplo, problemas que já há muitos anos se fala e que não foi resolvido, por exemplo, problemas como o saneamento básico, né? Você tem o saneamento básico que, se você fala ficar em casa, é simples ficar em casa quando você consegue ficar numa casa maior e tal. Agora, quando você vai, falando da cidade de São Paulo, por exemplo, que nós temos aí um bairro como a Brasilândia, com 260 mil habitantes, o bairro com mais mortes. Quem se contamina mais é um bairro de elite, um bairro de classe média alta. Mas quem morre mais é o bairro, aquele bairro, pessoas de um bairro da periferia, é quem mais morre. E aí é fácil dizer, né, fica em casa, quando você tem uma casa, tem uma certa estrutura. Quando você não tem, você tem um quarto e cozinha com 5, 6 pessoas, você já vive ali no limite, sem estrutura de equipamentos públicos, de cultura, sem equipamentos públicos de saúde, hospitais que nem o Hospital da Brasilândia, que já era para ter 10 anos atrás e não saiu. E aí é mais fácil dizer que ficar em casa é fácil de ser. Agora, na realidade dessas pessoas, e aí vem a questão do saneamento básico, né? Nesse lugar, isso saltou agora, né? Essa desigualdade saltou à vista e fica muito mais evidente, e aí potencializada com a questão política, que é politizar a doença. Aí eu falo para você, o que você acha que vai mudar no comportamento das pessoas e as sequelas que ficarão depois, na passagem dessa pandemia, né? Que muda no comportamento? O que você acha que vai mudar ou fica de sequela após essa pandemia, né? Tá. Galdino, isso que você está trazendo é muito importante, porque nos países onde o Covid atingiu antes, você tem como, de fato, assim, um grupo de risco formado, por exemplo, na Itália, né, um grupo de risco formado por idosos, pessoas aí que já têm alguma comorbidade, algum problema respiratório, mas quando você olha para um país extremamente desigual, como o Brasil, você vê que o número de mortes maior tem a ver mais com o CEP, né? É outro recorte que a gente tem que fazer. Quando a gente olha para o CEP, para o recorte geográfico, a gente vê de fato quem é o grupo de risco. Mas esse não é um grupo de risco agora somente, é um grupo de risco já do pré-pandemia, já antes da pandemia. Né? A pandemia ela só ressalta. Você vê nessa pesquisa recente que saiu, os trabalhadores que precisam sair de casa, como entregadores, pessoas que trabalham no transporte público, ou que trabalham em supermercado, profissionais de saúde, todos apresentam indicadores muito mais elevados, né, comparado aí com as pessoas que ficam em casa. Em relação à saúde mental, o sofrimento psíquico é muito maior nas pessoas que são obrigadas a sair de casa, né? Por que isso? Né? Porque se vê mais vulnerável à contaminação, né? Se vê mais ansioso, mais estressado. Então, isso apenas, eu não sei se consegui responder aí a tua questão, mas isso agora fica mais ressaltado, né? Quando a gente olha os dados, quando a gente olha de fato no Brasil, o grupo de risco tem a ver com esse CEP, tem a ver com esse que necessita sair de casa para trabalhar, para atender aquele que está em casa, para atender aquele que pode, de fato, ficar de quarentena em casa, que pode trabalhar de casa, né? Que é uma parcela pequena da população que pode manter esse processo de, vou trabalhar virtualmente, vou conseguir recursos virtualmente, é uma parcela pequena, a grande parte ainda vai ter muita dificuldade, né? E aí, o que fica disso, né? Assim, para o pós-pandemia, assim, depois que isso passar, a gente não sabe primeiro quando vai acontecer, né? Amanhã ou daqui 2, 3 meses o governo pode falar que a quarentena acabou. Mas veja, enquanto não tiver uma vacina, um medicamento, de fato,
uma pesquisa que mostra que algo pode bloquear o vírus, né? Mesmo que a quarentena acabe, o vírus ele continua né, por aí. Então, é interessante que a população, no geral, perceba que isso tem a ver com a questão de sair ou não uma medicação, independente de acabar ou não a quarentena, né? Então, seria mais ou menos por aí, né? Os riscos de contágio eles continuam existindo, né? Não é o governo ou do federal ou do estado falando que sim ou não. Isso vai ficar marcado você veja assim nas crianças, né? Já são meses sem aula, né? Imagina, para essas crianças isso vai ficar marcado para o resto da vida, né? Disse que cada geração aí tem uma guerra, né? Então os filósofos falam isso, né? Cada geração tem uma guerra aí para lidar. Essa é a guerra, de repente, da nossa geração, né? Então isso vai ficar marcado na nossa vida, na vida das crianças, isso vai estar nos livros. Então acho que esse é o principal impacto. Então, quem perde uma pessoa querida, né? Acho que hoje aí, dia 9 de maio, parece que já são mais de 9 mil mortos no Brasil, né? E isso é uma 10.100, né? Então, quando a gente fala 10.000, né? Contabilizados. Quando a gente fala 10.100, a gente está falando de uma dimensão que, por vezes, pode ser subjetiva para nós. Quando que isso alcança a dimensão do real? Quando alguém da família tem algum caso. Aí isso te atinge na dimensão do real, aí te provoca ansiedade, te provoca repensar. Então, uma pessoa que perde alguém da família no pós-pandemia, a pessoa não volta também. Então, isso se estende, né? A falta, a ausência daquele que se foi. Então, isso também permanece. E, bom, nisso também, o que permanece aí de traços, né? Bom, as pessoas estão convivendo mais, né? Então, vamos olhar também aqui, no caso, um fenômeno interessante, que são as famílias que agora estão convivendo muito mais tempo, antes não conviviam, né? Então, você tem, por exemplo, aquela pessoa que morava com você, que você chamava de marido ou de esposa, e que via uma ou duas vezes na semana, ou no final de semana, Muito bom. de repente agora você está vendo essa pessoa todo dia. De repente agora você está convivendo, né? Você está vendo os hábitos, você está vendo os comportamentos, as opiniões, o que faz, né? O que come. E aí, de fato, aumenta-se muito aí. A gente tem notado nas pesquisas aí, eu acho que a pesquisa que saiu assim na mídia e ficou um pouco mais clara aí foi na China, né, que foi o primeiro lugar onde isso aconteceu, obviamente, e lá aumentou muito aí os pedidos de divórcio, né? No Brasil também já é possível notar esse aumento aí dos pedidos de divórcio. Ou ama ou odeia, né? Oi? Ou ama ou odeia. Ou ama ou odeia. E aí, o que acaba acontecendo também, e aí isso fica, né? Ou seja, se você se divorcia durante a quarentena, depois da quarentena você continua divorciado, né? Ou seja, impactou uma relação que você tinha. E aí a gente tem casos um pouco mais complexos aí de aumento aí de quase 9% no número de denúncias de violência contra a mulher, né? No Paraná, por exemplo, houve um aumento de 15% nos registros de violência doméstica. No Rio de Janeiro, aí, os números cresceram 50%, os registros de violência doméstica. Um trauma. 50%? 50%. Então, Caramba! um trauma causado por uma situação de violência ou um divórcio, num momento de quarentena, isso fica para o resto da vida. Você vai ter que lidar com isso o resto da vida. Então, isso é o que fica aí do ponto de vista de saúde mental. Né? Pode falar, desculpa. Agora, o que a gente tem aí também, tem casais se formando também, né? Durante a quarentena. De repente, alguém que você estava se relacionando, que as pessoas estavam se relacionando, se conhecendo, e durante a quarentena
começaram a ficar mais juntos e, de repente, quando se percebe, já se percebe casado, já se percebe numa relação, né? Então, também é algo que pode ficar pós-quarentena, né? Obviamente que nesse caso, né, em todos esses casos é necessário calma, tolerância, é necessário ter um respeito, um senso de respeito por essa novidade, que é a convivência com aquele que você não estava convivendo, né? Recentemente eu vi, essa semana na internet, que, bom, agora a gente está, de fato, aí quem tem filho está relacionando com filhas, o filho ficava na escola, o professor estava lidando com o filho, agora você está conhecendo seu filho, sua filha, de fato. Então é algo aí que fica pós-pandemia. É verdade. Essa pandemia intensificou muita coisa, né, cara? E, inclusive, eu vejo que no Brasil não há só uma guerra contra a pandemia também, né? Mas, assim, a gente precisa aqui de políticas públicas efetivas, né, cara? Tipo, por mais que a população ela não tá podendo parar, porque muita gente ainda precisa trabalhar, mas isso tudo seria muito mais facilitado, seria ajudado, né, se o auxílio emergencial saísse de fato, né? Se as pessoas tivessem condições de ficar em casa, tivesse auxílio tanto para microempresário, para empresários, para eles não precisarem demitir seus funcionários, né? Ou para que as pessoas consigam ficar de fato em casa, né? Porque o que a gente vê, além dessa pandemia, a gente está tendo que lidar com o vírus da ignorância, as pessoas saindo nas ruas, né? As pessoas fazendo carreatas, né? E como que você vê que nós, assim, podemos lidar com isso, até ficar mais tranquilos, né? Vendo tudo isso acontecendo, todo esse período, né? Que além da pandemia, a gente tem aí batendo na porta essa necropolítica e as pessoas saindo na rua aos montes, né? Uhum, tá. Se possível, em primeiro momento, é buscar se acalmar e observar a situação, né? Veja, as notícias que a gente recebe todo dia no smartphone, na internet ou na televisão, elas não têm um papel de nos acalmar. Não tem, muitas vezes o contrário, né? Elas Sim, nos engajam em um sofrimento. Então, acho que a primeira pergunta nesse sentido é qual é o peso das palavras que eu ouço no meu corpo, né? Então, estou notando sinais no meu corpo depois que eu assisto um vídeo, leio uma notícia, assisto, enfim, alguma coisa na TV. Óbvio que é interessante, importante aí se informar. Mas quando que de repente acaba o equilíbrio, né? Então essas palavras começam a me afetar, se abatem sobre o meu corpo, se abatem, me sinto emocionalmente abatido com isso. Então, de repente, eu estou me relacionando com a situação de uma maneira muito negativa, muito triste, né? Obviamente, porque é o que está acontecendo, essa é a realidade. Porém, o que eu estou fazendo? Assim, eu estou pressionando o governo, estou gerando grupos de discussão, eu estou pensando em soluções para o coletivo, eu estou sendo mais solidário, eu estou falando mais com meus parentes que são idosos, né, que às vezes politicamente pensam diferente, mas agora, de repente, estão isolados, estão afetivamente também abalados. Então, como é que eu posso me compor de uma maneira que também seja afirmativa, de uma maneira que seja positiva, buscando a transformação? Então, eu colocaria desse ponto, assim, né? Por exemplo, aqui o que fica para o pós-pandemia, o auxílio emergencial foi necessário porque uma grande parte da população não consegue gerar renda para a família. Mas quantas pessoas já não estavam conseguindo gerar renda? Quantas pessoas, né, recentemente, quantas pessoas já não estavam conseguindo se alimentar bem? Quantas pessoas já estavam sofrendo o impacto de estresse e ansiedade? Quantas pessoas já estavam se sentindo depressivas? De repente, a gente tem que discutir sobre renda mínima para o pós-pandemia, né? Esse auxílio emergencial olhado aí de outra forma. Então, levar isso, né? Como puxar uma discussão, né? Um debate que nos leve para esse caminho mais afirmativo. Parece que seria uma forma de resistir a essa necropolítica, né?
Bom, aí você fala, bom, mas os boletos continuam chegando. Bom, olhe para eles em cima da mesa. Você vai ter que lidar com isso. É uma questão, está acontecendo. Como é que eu posso buscar fazer negociações? Então, hoje já tem aí pessoas orientando como buscar negociação de aluguel, como eu posso buscar negociação de dívidas e despesas, posso refazer as contas aí da casa, reorganizar os planos que eu tinha antes, os planos aí de trabalho. É melhor olhar para o tamanho dessa encrenca, né, na nossa vida agora do que deixar para depois. É mais fácil a chance aí depois, é mais fácil que agora a gente ache uma solução que depois nos potencialize. Então, é importante olhar de maneira afirmativa para tudo isso que está acontecendo também. E aqui não quero trazer o oportunismo, né? Como eu posso aí ganhar dinheiro com a crise, como eu posso ganhar dinheiro com o Covid, como é que eu posso usar isso para conseguir ganhar e aumentar minha capacidade econômica. Acho que não é essa a questão. Aqui a questão é como lidar de uma forma que diminua o sofrimento psíquico. Ele vai existir. Né? Eu trago no artigo que eu escrevi na Plurale algo muito interessante, que assim, já é uma pesquisa da própria Fiocruz, que diz assim, que é esperado durante um período de pandemia que a gente esteja frequentemente em estado de alerta, preocupado, confuso, estressado e com falta de controle frente às incertezas do momento. Então, eles falam que por volta de 1/3 a metade da população pode vir a sofrer alguma manifestação, algum sintoma, se não buscar algum cuidado, se não buscar ajuda, se não conseguir, de fato, seguir com a vida da forma que for possível. Né? É isso. Flávio, seguindo aqui e ouvindo, muito interessante os ouvintes que nos ouvem, né? Muito obrigado pelo carinho, né? Porque ouvem esse podcast aí a qualquer momento. E a gente conversando, Flávio, as tuas falas, as perguntas do Léo, da Amanda, também bem interessantes, e a gente vai ouvindo e aprendendo, né? Aprendendo com a tua experiência e com as tuas palavras, também colocando, você falou várias coisas, entre elas, né, a informação, né? O excesso de informação faz mal, né? A informação não é formação, ou seja, a informação ela é importante, mas em excesso ela acaba sendo enxurrada de informação que vai te atrapalhar, porque você não sabe fazer com essa enxurrada de informação, é um excesso e ele faz mal, porque você começa a ficar mal com tudo aquilo. A outra coisa que você colocou, você falou de riscos, né? E falou de riscos relacionados geograficamente aos CEPs, que isso ficou evidenciado, a localização geográfica e não a condição de idade, né? A idade da pessoa, e sim onde ela mora, né? E aí a gente tem outros riscos, né, que sempre existiram e que às vezes eles são deixados de lado, que é o risco de ser negro no Brasil, o risco de ser mulher no Brasil, o risco de ser pobre no Brasil. São riscos que estão aí, sempre estiveram, e que agora, nessa pandemia, tem o risco dos mais velhos, o risco mais de quem realmente tem que estar na linha de frente, mas outros riscos sempre existiram e existem e que precisam ser dado importância e visibilidade a essas pessoas para que elas saiam desses riscos. A outra coisa, né, eu vi recentemente um jornalista falando, né, porque tem muita gente que vê lá uma Boate Kiss, que foi trágico, foi péssimo, né, tudo aquilo que aconteceu, muito triste, e aí as pessoas ficam numa condição emocional abalados, uma comoção social muito grande por ver uma quantidade de pessoas, 300 pessoas. E hoje no Brasil nós temos 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas mortas e tantas outras infectadas, e a gente não vê muito isso, assim, não sei, é diluído, né? Isso é diluído com o passar dos dias, né? E depois, por último, eu ia te falar o que a gente pode fazer para a gente ficar... você já falou bastante sobre isso. Como a gente pode ficar mais tranquilo dentro de casa, né? Já que tá tudo correndo aí, a gente sabe que está tudo aí e vai estar, mas
A grande pergunta é como é que eu fico mais tranquilo, né? Você falou dos boletos, olha eles ali, tentar negociar, mas tem alguns cuidados, né? Autocuidados, né? Tem no teu artigo aqui, tem os autocuidados, né? Que a gente pode adotar, né? Exato. Algo muito interessante que eu tenho falado para os meus pacientes primeiro ponto, né? Arrume a casa, lave o tapete, lave o carpete, né? Passe uma vassoura, cuide da arrumação da casa. Veja, a gente sabe, né, que a gente trabalha com saúde mental, a gente sabe que a casa ela também é representativo da saúde mental do indivíduo, né? Quando a gente fala de CEP, a gente já está até ampliando esse conceito. Então, a organização interior e a organização exterior, elas se influenciam mutuamente, né? Então, é importante investir nesse autocuidado, também olhando para o corpo, né? Evitar os excessos, às vezes tenho algum sintoma, já quero buscar algum remédio para lidar com o sono, com a ansiedade, com o estresse, me sinto melancólico, vou atrás de tomar mais cerveja, usar mais algum tipo de substância. Veja que isso apresenta um outro perigo, que é o adoecimento secundário, né? Tem um momento onde o ideal é evitar ir até o hospital. Se eu não cuido da higiene de casa, se eu não cuido da minha própria higiene, eu posso ter alguma outra doença e parar no hospital também, né? Então, manter essa rotina, né? Sair do estado aí de planície, tempo de planície. Então, acho que isso pode inicialmente ajudar a sair desse marasmo, né? Outra atividade muito terapêutica que as pessoas esquecem, às vezes, por conta hoje das telas, que a leitura é uma atividade terapêutica. Por que a leitura é diferente de assistir um vídeo, de ouvir uma música, da forma como a gente faz hoje em dia, né? Essas atividades, elas são interessantes, mas no meio de uma música, no meio desse podcast, eu posso abrir o celular e responder uma mensagem de WhatsApp e continuar ouvindo o podcast. Eu posso parar para ir no banheiro e voltar, eu posso fazer uma série de coisas, a música continua tocando, o vídeo continua passando, a leitura é diferente, porque existe a necessidade de um engajamento. Eu preciso estar olhando, estar lendo, eu preciso sair de mim mesmo durante algum tempo para conseguir ler alguma coisa. Então, por isso que a leitura ela é terapêutica. Então, também é algo aí que eu trago como possibilidade. Outro aspecto muito interessante é em relação aos sonhos. Tem alguns amigos também, colegas de profissão, que têm aberto grupo de discussão sobre sonhos durante a quarentena. Quais são os sonhos da quarentena? O que a gente está sonhando? O que isso diz sobre a nossa vida emocional e psíquica? Então, também isso é um ganho desse momento. Eu posso olhar para isso, de repente, também. É um exercício muito interessante aí para ser feito. Outra questão também, e esse é um exercício um pouco mais delicado, para quem de fato consegue lidar com essa angústia. Veja, a gente está lidando no fundo com o quê? A gente está lidando com a questão da morte, né? Da nossa própria morte, da morte dos que estão ao redor de nós. Bom, a gente vai morrer, esse é o detalhe que a gente esquece, né? Será que a gente está levando uma vida que vale a pena? Se eu morrer hoje, será que minha vida foi interessante? O ente querido com o qual eu me preocupo, será que eu me preocupei com ele antes? Será que eu convivi da forma que eu gostaria com ele? Depois que isso passar, eu vou empreender alguma mudança na minha vida afetiva? Também é um exercício, né, que necessita uma capacidade um pouco maior de sustentar a angústia, mas são questões que a gente não deve fugir, né? A gente deve olhar para isso de frente. E aí a gente também tem algumas outras questões que eu coloco aí de recomendações no artigo, que é em relação aos exercícios que eu posso fazer, né, como meditação, escrita, exercício de respiração,
movimentar o corpo, mesmo em casa, fazer atividade artística, aí sempre buscando não romantizar esse processo, como a Amanda disse, mas para quem acredita que isso se conecta com o próprio estilo de vida, né? Então, acho que é algo aí... bom, se eu já não medito, se eu não gosto, se eu não me sinto bem, não é meditar que vai fazer me ajudar agora, mas de repente eu estou acostumado aí a pintar, a escrever, ou eu posso descobrir algo que me gere algum tipo de satisfação e prazer, né? Porque é possível ter satisfação com algo mesmo com o que está acontecendo. Também, algo muito interessante que a gente nota, é importante manter ativa a nossa rede socioafetiva. Essa é uma das principais orientações da Fiocruz, né, que eu trago no artigo. Mesmo que virtual, assim, manter o contato com familiares, amigos. Veja que nós somos seres sociais, a sensação de pertença social impacta a nossa saúde mental, né? Quanto mais afastado dos círculos dos quais a gente pertence socialmente, como família, como grupo de trabalho, amigos, maior é o sofrimento psíquico também. Outro ponto aqui, e aí é já mais em relação ao trabalho, né? Veja, quantidade de lives enfim, e vídeos e reuniões, excesso de eventos online, né? Do que a gente está querendo fugir com esse ocupacionismo, né? De nós mesmos, é difícil ficar sozinho, né? Com nós mesmos de vez em quando. E então a gente acaba preenchendo esse tempo. Então, em relação ao trabalho, você tem hoje aí 3 principais situações. Quem trabalha remotamente pode perceber um aumento da jornada de trabalho, então é necessário um equilíbrio, de repente, renegociar prazos, renegociar essas atividades com as empresas, com os chefes aí, né? Não dá para manter como estava antes. Tem também aí o fantasma do desemprego, gente que está com medo aí de perder o emprego, então o que de repente pode fazer, tipo de conversa que pode ter, né? É uma questão que eu coloco. E também você tem aí a situação daquele que está submetido a um subemprego, né? O que a gente chama aí de precarização ou uberização da vida profissional. Em todas as situações, o que é a recomendação? Reenquadrar os planos de vida. Seguir produzindo sim, mas de forma adaptada às condições. Né? Então, você pode buscar se fortalecer de outra forma, entre um processo de retomada, mas buscando esse equilíbrio durante o processo de pandemia, né? Nossa, maravilha. que interessante. Flávio, muito... Oi, Amanda. Perguntar alguma coisa aí, Amanda? Né? Porque então... estamos chegando aí próximo a 1 hora de bate-papo, então um bate-papo muito bacana e muito esclarecedor. Eu gostaria de perguntar aos dois, ao Léo e à Amanda, o que vocês têm mais alguma pergunta para o Flávio, e depois pedir para ele deixar os contatos dele, falar se ele está atendendo, como é que ele está atendendo, se ele está atendendo de casa, está atendendo online, como é que mudou isso, a rotina dele com relação a esse momento, para ele deixar os contatos dele e também onde a gente encontra os artigos que ele publicou e que ele vem publicando e deixar, por último, uma mensagem para os nossos ouvintes. Ótimo. Eu queria colocar algumas considerações. Na verdade, eu estava ouvindo aqui, prestando tanta atenção que eu quase esqueço que eu estou participando, porque é muito bom ouvir tudo isso, a gente se identifica, a gente se encontra, é um assunto muito relevante. E várias coisas assim, nossa, vontade de anotar tudo assim que o Flávio foi falando. Essa questão de não negar o sofrimento psíquico, né? Então, mas tentar lidar, né? E aí, 2 coisas que eu amei, assim, na fala dele, que eu não tinha pensado nunca nisso, nessa possibilidade. Sim, na questão de leitura, a gente vê muitas recomendações, mas eu não tinha pensado dessa forma, né? Que ela é um pouco diferente dos outros meios, assim, né? Então, foi muito legal pensar nessa questão de que a leitura é diferente, porque exige um pouco mais de esforço, eu achei isso muito interessante. E a questão dos sonhos também, que interessante, que fantástico eu achei. Principalmente porque
falar de sonhos é falar de si, né? E é claro que existem pessoas que não gostam de falar, enfim, mas muitas pessoas precisam disso. Muitas pessoas precisam de espaço para falar, elas precisam ser ouvidas. E esse é o momento, né, enfim, de muita angústia e vários sentimentos aí acontecendo e que as pessoas precisam falar sobre si. Enfim, esse é um momento de muitos acontecimentos, né? E que a gente precisa prestar atenção, mas acho que essas foram coisas que dentre as várias, assim, que me chamaram muito a atenção. Muito bom. Legal, Amanda, que bom que você gostou. Sim. Eu gostei bastante, né, do que o Flávio falou, assim, eu me identifiquei bastante também. Eu tenho uma visão, assim, um pouco mais social, né, até visto a minha formação, né, já conversei isso com o Flávio, assim, acho que uma dúvida que eu até anotei aqui, assim, se ele como, assim, psicólogo, né, uma pessoa que olha para a saúde mental, assim, da população, né, até com seus pacientes, tá, mas esse olhar para a saúde mental, para a saúde, se ele, o que ele acha que poderia existir, né, ou como ele vê, ou se existisse, quais seriam as políticas ou as sociais, assim, poderiam melhorar, né, poderiam auxiliar para a saúde das pessoas, sabe, dos trabalhadores brasileiros, né, da população periférica, até para nós artistas também, e enfim, que mais essa dúvida, assim, né? O que ele vê que poderia ter algumas políticas que poderiam contribuir para até ações governamentais contribuir para a saúde mental da população, sabe? E agradecer o Flávio, né? E foi uma fala assim fantástica, eu gostei muito também. É verdade. Tá. Léo, acho que nesse sentido, acho que a gente pode resgatar o conceito aí de saúde para a Organização Mundial de Saúde, né? Então, o conceito aí é um bem-estar, né? Um estado completo aí de bem-estar físico, mental e social, né? Não é somente a ausência de doenças que define a saúde em si. Então, a saúde ela é complexa, ela é multifatorial, ela não tem a ver só com a ausência, tem ou não Covid, tem ou não ansiedade. A saúde tem a ver com o quanto você consegue, de fato, se potencializar, se afirmar no mundo. Então, políticas que tragam essa perspectiva mais integrada aí da saúde. E também é interessante notar que o investimento no Sistema Único de Saúde, na psicoterapia, que pode ser realizada presencial, pós-pandemia, online nesse momento, né, mas que o Sistema Único de Saúde aí possa proporcionar para a população adequado, claramente aí a cada CEP, a cada região geográfica, o acolhimento das questões relacionais, afetivas, psíquicas. Quando a gente fala saúde mental, a gente não pode esquecer que dentro disso a gente também está falando de saúde emocional, né? A gente está falando das nossas relações, a gente está falando de como a gente se sente, o que a gente sente no nosso corpo, né? A gente sabe que um transtorno de ordem psíquica pode trazer questões relacionadas à somatização, tem pesquisas já mostrando isso, inclusive com o Covid, né? Entrada em alguns países, entrada em pronto-socorro, conversa com o psicossocial e depois percebe-se que a questão era outra, né? Então também isso surge. Muito bacana. Flávio, você pode deixar uma mensagem, os seus contatos, meu nome, gostaria de agradecer imensamente a tua participação aqui no podcast Que Fita é Essa? Olha, foi maravilhoso te ouvir, ter acesso ao teu conhecimento, eu aprendi muito e foi muito esclarecedor, né? A gente fica aí, eu vou ouvir novamente, né? Aí eu viro fã também de ouvir, e agradecê-lo, desejar êxito aí, cuide-se
né? Fique em casa, cuide dos seus também. E deixa uma mensagem para a gente, teus contatos, uma mensagem para a gente, o que você diria para esse momento, para a gente encerrar aqui, antes de eu encerrar com os meninos também. Ótimo. Bom, quero agradecer também você, Galdino, o Léo, agradecer a Amanda pela oportunidade de falar sobre o tema. Espero que o ouvinte possa colocar em prática alguma das recomendações, revisitar e reorganizar a própria vida na medida do possível, ampliar, assim, saúde, igual a gente diz, saúde mental também é saúde social, ou seja, ampliar o olhar para as questões não só macropolíticas, mas micropolíticas, né, os nossos afetos. Bom, e nesse sentido, trago aqui, né, deixo questões, né, qual a nossa parcela de responsabilidade pelo que a gente denuncia ou pelo que a gente vivencia de sofrimento, né, o que a gente pode fazer daquilo que fizeram de nós. A vida, ela mostra frequentemente sua impermanência. O Covid ressaltou isso, é verdade, mas a vida ela é impermanente antes ou depois do Covid, né? Então, é necessário perceber o que em nós é acessório e o que é essencial em relação aos nossos planos. Né? Então, a vida ela vai se manifestando no dia a dia à nossa volta. Então, é importante reconhecer as contingências que a gente está exposto, que nos entristece, e buscar se compor, se aliar e se encontrar com aquilo que nos potencializa, que nos fortalece. Né? Isso durante esse período difícil e complicado, e depois também. Né? Bom, eu sou psicoterapeuta, sou psicólogo de formação, sou psicanalista, atendo no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, presencialmente. Nesse período, só estou atendendo online, virtualmente, os pacientes. Quem quiser se engajar num processo de análise, quem precisar de acolhimento, quem quer, de fato, responder essas questões que eu coloquei aqui, né, eu deixo meu contato, meu telefone ou WhatsApp, 11 97588 3726, ou pode me adicionar, inclusive, no Instagram, me seguir lá, que é @Flávio Seixas Psi. Também pode me seguir por lá, tenho postado algumas informações e também a gente pode conversar um pouco mais sobre esse tema. Amanda, Léo. Flávio, obrigada, viu? Obrigada, foi muito bom te ouvir, foi muito esclarecedor, obrigada mesmo. E aí, para a galera, eu queria falar que esse é um momento de pensar mesmo no coletivo, de pensar na gente, mas pensar no coletivo. Esse é um momento da gente olhar para os lados, ver o que a gente pode fazer para ajudar os outros. E acho que uma palavra que talvez não seja tão fácil de praticar, mas que a gente precisa considerar é paciência. Então, paciência com a gente, paciência com os outros, paciência com o tempo, né? E valeu, gente, essa conversa foi maravilhosa. Espero que a gente possa conversar de novo em breve. Obrigada. Bom, Flávio, bom, novamente, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite. Foi muito massa, foi muito massa essa nossa conversa, assim, foi muito esclarecedora. Você trouxe pontos importantíssimos, assim. A gente não tem tanto contato com a psicologia, com essa questão da saúde mental, né? Então, foram pontos que foram trazidos e apresentados que muitas vezes escapam, né? São coisas, às vezes, tão simples que a gente não percebe, né? Como você mesmo falou, a questão da leitura, como ela é terapêutica e tudo mais, né? E eu gostei bastante das indicações que você deu para nós e para quem está ouvindo também, né? Eu acho que um dia, tá, né, assim, espero que daqui para frente a gente consiga construir um mundo novo, diferente, né, em que as pessoas consigam olhar para a sua saúde, né, para a sua saúde mental, para a sua saúde como um todo, né, e repensar mesmo, né, que mundo que a gente quer para frente. Acho que
eu não quero ser aquela pessoa que fala, olha as coisas positivas da pandemia, porque eu acho que isso é de fato, é uma crise que a gente está vivendo, né? Mas a gente precisa olhar para esse momento, né? E pensar assim, né? O que a gente quer daqui para frente, sabe? Que mundo que a gente quer construir daqui para frente? Qual vai ser a saída dessa crise, né? E eu espero que a saída dessa crise seja para um mundo mais social, né? Para um mundo mais ambientalmente sustentável, sabe? E é isso, eu agradeço, né, a participação, agradeço também ao Galdino, Amanda, por estar aqui com a gente fazendo esse podcast. E acho que é isso, a gente continua esse ver. Muito obrigado. Olha, vamos para os pontos finais. Muito obrigado aos nossos ouvintes, obrigado ao Flávio pela participação e até o próximo episódio do Que Fita é Essa? E você pode nos ouvir a qualquer momento nos principais agregadores de podcast, no site da Rádio Cantareira FM. Então, um forte abraço a você e até o próximo episódio.